Excelentíssimo senhor senador José Maranhão, presidente da CCJ, em nome de quem eu cumprimento as senhoras senadoras, senhores senadores, doutor Eduardo Amorim, relator do meu processo, a quem eu agradeço pela honra de relatar o meu processo, Ludmila, minha esposa, procuradora do trabalho também, em nome de quem eu cumprimento meus colegas procuradores do trabalho, doutor Luiz Camargo, procurador-geral do trabalho, a quem eu cumprimento também e agradeço. Eu não vou falar sobre mim, sobre minha pessoa, porque o currículo consta do processo e o tempo é curto. Eu prefiro pontuar algumas questões em relação às quais eu acho que o Ministério Público precisa se debruçar e precisa melhorar. Eu tenho também uma visão crítica em relação à própria instituição, uma visão de quem está há quase 27 anos dentro dessa instituição. O Ministério Público precisa trabalhar muito mais voltado para os resultados. Ele é de onde? Nós trabalhamos muito hoje voltados para o processo, para o número de procedimentos, número de TACs firmados, número de sentenças, número de ações civis públicas, mas a sociedade não entende o que é um TAC. Então, de nada adianta o Ministério Público, ao final de um ano, apresentar um balanço com o número de TACs firmados, o número de ações ajuizadas, quando a sociedade não consegue ver em que aquilo lhe beneficia. Nós temos que nos voltar para o resultado da atuação. Por exemplo, o número de pessoas com deficiência inseridas, incluídas efetivamente no mercado de trabalho. Esse dado é importante para a sociedade. Esse dado diz alguma coisa para a sociedade. O número de contratos de trabalho que foram regularizados ao longo do ano em decorrência da nossa atuação. Esse dado é importante. Isso são apenas 2 exemplos de uma atuação voltada para o resultado, voltada realmente para a sociedade. E eu vejo que nós trabalhamos muito hoje ainda voltados para o processo, para a quantidade de processos, para a movimentação burocrática dos processos e esquecemos muito do resultado, que é realmente aquilo que interessa à sociedade e creio que o Ministério Público, quando foi eu diria, criado, porque é um novo Ministério Público a partir de 88, era isso que a sociedade esperava da nossa instituição. Na área penal, que não é a minha área, eu sou do Ministério Público do Trabalho, a sociedade quer saber, com a atuação do Ministério Público, em que se reduz a violência. A sensação de segurança de cada cidadão aumentou com a atuação do Ministério Público ou não. Então, é voltado para essa atuação, visando o resultado muito mais do que os processos, tendo os processos como meio e não como uma finalidade de atuação, é que eu vejo a nossa atuação e acho que o CNMP tem um papel muito importante em relação a isso. Defendo também uma atuação administrativa, uma gestão muito mais profissional, uma gestão voltada para resultado, voltada para produtividade. Quando nós falamos em produtividade no meio público, as pessoas costumam se chocar. E dentro do próprio Ministério Público, alguns colegas se chocam. Mas produtividade para uma instituição como o Ministério Público significa, com os mesmos recursos orçamentários, prestar um serviço melhor e de mais resultado. E nós carecemos ainda de um pouco mais de aprimoramento da nossa função administrativa. Nós temos hoje uma assimetria muito grande entre os ramos do Ministério Público. Nós temos, no Ministério Público da União, uma realidade em número de servidores, uma realidade em termos de recursos na área de TI, de recursos materiais, muito diferente dos Ministérios Públicos estaduais. Dentro do próprio Ministério Público da União, nós temos uma realidade diferente. Nós temos um ramo que é o Ministério Público Federal, que seria o parâmetro desejado por cada um de nós, e temos os demais ramos, que não têm a mesma quantidade de servidores, não têm os mesmos recursos em termos de TI. E nos estados nós temos uma realidade até pior. Nós temos estados da federação cujos promotores não possuem nem mesmo uma sala para trabalhar. Então, acho que o papel do Conselho Nacional do Ministério Público, no sentido de dotar cada ramo do Ministério Público, cada estado da federação de um Ministério Público com condições humanas e materiais de prestar o melhor serviço para a sociedade, também é um papel destinado ao Conselho Nacional do Ministério Público.
Eu acho que nós precisamos aprimorar muito ainda a nossa transparência. O Ministério Público ainda é um pouco desconhecido da sociedade. Com a mesma ênfase com que nós exigimos transparência dos demais órgãos públicos, eu acho que o Ministério Público precisa aprimorar muito a sua transparência, em especial no tocante ao resultado de sua atuação. Quando fui procurador-geral, criei o MPT Digital. Nós não tínhamos no Ministério Público do Trabalho, até poucos anos atrás, uma noção do número de procedimentos que existiam em todo o Brasil. Então, fica difícil falar em transparência se nós não possuirmos esses dados e, mais importante do que possuir os dados, possibilitar que a sociedade tenha acesso a esses dados. Então, são algumas colocações que eu pontuo aqui e acho que são extremamente importantes para que o Ministério Público possa, como um todo, e aqui já não falo em nome apenas do Ministério Público do Trabalho, porque o papel do CNMP é muito mais amplo do que o de representação de uma unidade do Ministério Público. O nosso papel realmente é de servir a sociedade em primeiro lugar. Tanto a nossa independência funcional, quanto os recursos humanos, materiais que recebemos, têm uma única destinação e uma única finalidade: é servir a sociedade. Então, essa é a visão que eu tenho do Ministério Público, e é dentro dessa visão que eu, se for aprovado pelo Senado, pretendo pautar a minha atuação. Muito obrigado. Em continuidade, concedo a palavra ao senhor Marcelo Ferra de Carvalho para sua exposição. Gostaria de cumprimentar esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, na pessoa do seu presidente, o senador José Maranhão, e na pessoa do meu relator, senador Blairo Maggi, pessoa que prestou por 8 anos serviço como governador do estado de Mato Grosso e trouxe ao nosso estado muito crescimento, muita pujança, e também sua atuação aqui no Senado em muito nos envaidece e dignifica nosso estado. Gostaria de agradecer ao senador Valdir Raupp por ter lido meu relatório na sessão passada, cumprimentar os colegas também sabatinados, agradecer aos Colégio de Procuradores Gerais, ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais, pela indicação novamente do meu nome, nas pessoas do presidente Lauro Machado e do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, Paulo Roberto Jorge do Prado, dileto amigo. Cumprimentar os presidentes de associação de classe aqui presentes, na pessoa da presidente da CONAMP, Norma Angélica, e na pessoa do ex-presidente da CONAMP, José Carlos Cossenzo. Cumprimentar todos os conselheiros também aqui presentes, os servidores do Conselho Nacional do Ministério Público e do Ministério Público aqui presentes. Meu desejo de sucesso na luta de vocês pela causa. Dizer que eu tenho, esse ano completo 20 anos de Ministério Público, ocupei diversos cargos na instituição, fui presidente da nossa entidade de classe por 2 mandatos, secretário-geral da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, procurador-geral de Justiça do meu estado por 2 mandatos e um mandato de conselheiro nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público, agora no dia 21, vai completar 10 anos de existência e tem diversos serviços prestados, não só ao Ministério Público, como à sociedade. Editou diversas normatizações, das quais 2 eu destaco: as resoluções 13 e 23, que disciplinam a investigação na seara criminal e a investigação na seara do inquérito civil público, pois, não obstante seja uma função institucional do Ministério Público exercer essa investigação, ela deve ser feita com normas, com regulamento, com regras, de forma clara e transparente, especialmente a previsão que tem de evitar
que o membro do Ministério Público se abstenha de emitir juízo de valor sobre investigação não concluída, pois o Ministério Público deve ser uma instituição que atua de forma combativa, mas tem que ser uma instituição que atua de forma séria e responsável. A Constituição de 88 trouxe um grande avanço ao Ministério Público. Muitos consideram que com ela o papel do membro do Ministério Público passou a ser um papel de agente político. Mas o colega que ingressa na carreira tem que ter uma consciência a mais, que o papel de agente político transcende um de servidor público normal e traz a necessidade de uma interação. Ou seja, a necessidade de um diálogo, de uma interlocução. Quando o artigo 2º da Constituição Federal fala em harmonia e independência, ele não estabelece uma faculdade aos membros de cada instituição ou de cada poder, e sim um comando normativo. O promotor de justiça é obrigado a ouvir prefeitos, vereadores e cidadão em geral. Quando eu fui procurador-geral, eu costumava fazer um discurso aos novos promotores que ingressavam na carreira. Se você não gosta de dialogar, se você não gosta de interagir com a classe política, se você não gosta de atender a população, você escolheu a profissão errada. Você não pode, no estágio atual, ser membro do Ministério Público. Pois o Ministério Público tem que ter a consciência que ele forte, sozinho, ele não resolve o problema da sociedade. A sociedade precisa de poderes fortes, precisa de um legislativo forte, de um executivo forte, de um judiciário forte, de um Ministério Público atuante. Por isso, o membro do Ministério Público tem que ter essa consciência que ele não pode e jamais deve criminalizar qualquer forma de atividade política, pois o Ministério Público é um agente político. O fato dele não ser partidário não significa que ele não tenha que ser um agente político e atuar nesse diálogo, pois a transformação que tanto desejamos da sociedade só acontece quando há interação, quando todos atuam junto. E eu acho que um dos papéis mais importantes do Conselho Nacional do Ministério Público é exercer essa conscientização, esse novo perfil de membro do Ministério Público apto a atender ao que o Constituinte nos outorgou. Estou à disposição para perguntas. Em nome do tempo, procurei ser breve. Meu muito obrigado a todos. Em continuidade, concedo a palavra ao senhor Fábio Bastos Estica. Tá doido aí. Eles estão controlando ali. Não. Okay. Excelentíssimo senhor senador José Maranhão, presidente dessa Comissão de Constituição e Justiça, excelentíssimos senhores senadores, gostaria de cumprimentá-los, em especial, embora na ausência do meu relator, do senador Romero Jucá, também da senadora Ângela Portela, senadores do meu estado, do estado de Roraima, estado onde depois de 23 anos resolvi fixar a minha residência e onde fiz a minha carreira. Sou membro do Ministério Público daquele estado há 23 anos, oriundo do primeiro concurso para ingresso na carreira do Ministério Público do estado de Roraima, e hoje sou o membro mais antigo daquela instituição. Gostaria também de estender os meus cumprimentos, os meus agradecimentos, em especial aos membros do Ministério Público do meu estado, que em uma votação praticamente unânime me indicaram ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais para que hoje pudesse concorrer a essa vaga de membro do Conselho Nacional do Ministério Público, indicado pelo Conselho Nacional de Procuradores Gerais. E esse agradecimento faço em nome do presidente da associação do meu estado, aqui presente, o Dr. Marco Antônio,
também da Procuradora-Geral, doutora Elba Amarante de Moraes. E, brevemente, senadores, em função do reduzido tempo, gostaria de fazer um pequeno relato, né, da minha atuação e da minha vida. Como disse, sou um paranaense de São Mateus do Sul, que resido há 23 anos no estado de Roraima, onde construí uma carreira, onde construí minha família. Sou casado com Marcela, tenho 3 filhos, né, Marcele, Eduardo e Manuela. E, como disse, membro do Ministério Público há 23 anos. Tive, nesse período, a oportunidade de ser, durante 3 anos, promotor do júri e depois corregedor-geral do Ministério Público e, por 4 vezes, procurador-geral de Justiça. Estive sempre, durante esse período, muito voltado, em especial, à administração da instituição, mas nunca perdendo o necessário contato com a nossa população. Como o nosso estado é um estado pequeno, é um estado com inúmeras dificuldades, com inúmeras peculiaridades, e isso faz com que o Ministério Público seja uma instituição muito necessária, que o Ministério seja uma instituição muito presente perante a nossa população. E, por esse motivo, não pode qualquer membro do Ministério Público se desgrudar desses reclamos da população local. Durante o período em que que estou no estado de Roraima, também tive a oportunidade de ser professor na Universidade Federal do nosso estado, bem como de uma faculdade particular, lecionando matérias de direito, na matéria de direito penal. Eu entendo, senhor presidente, senhores senadores, que o Ministério Público, como foi dito já pelos que me antecederam, é uma instituição que não pode, que não se permite nenhum tipo de isolamento, nenhum tipo de caixa preta, como foi dito, mas muito menos isolamento, seja da população e seja da classe política. Nós vivemos num contexto de sociedade e, por esse motivo, sendo uma instituição que defende os interesses, evidentemente, da coletividade, não poderia ficar alheio aos reclamos. Nós temos, dentro dos quadros do Ministério Público, porque formado por seres humanos, pessoas que evidentemente cometem alguns deslizes, que cometem algumas falhas. Então, o Conselho Nacional evidentemente veio já há cerca de 10 anos, justamente para tentar corrigir, para tentar minimizar essas falhas que eventualmente são praticadas no curso da atuação dos membros do Ministério Público. Mas muito mais e muito especialmente aquela atuação no aspecto administrativo, né? Não tanto no aspecto funcional, porque não pode, evidentemente, o Conselho Nacional se imiscuir numa atividade funcional do membro do Ministério Público, mas pode sim dar uma correção, um novo rumo, um direcionamento à atuação que o pensamento nacional do Ministério Público espera dos seus membros. Então, senadores, eu em função realmente do tempo reduzido e do número grande de sabatinados nessa sessão, eu gostaria de me colocar à disposição dos senhores para eventuais perguntas que venham a ser feitas, e estou me colocando à disposição para isso. Muito obrigado. Essa presidência novamente pede a cooperação dos senhores presentes no sentido de guardar o necessário silêncio para que o plenário possa ouvir a exposição de cada um dos sabatinados. Conceda a palavra a Esdras Dantas de Souza para sua exposição de motivo. Eu peço para falar em pé, para ser visto. E, primeiramente, cumprimentar o presidente, senador José Maranhão, as senhoras e senhores senadores da República, meus colegas advogados aqui presentes, colegas do Conselho Nacional do Ministério Público. Vou me ater à minha apresentação. Meu nome é Esdras Dantas de Souza. Eu sou natural de Caicó, no Rio Grande do Norte. Sou filho de pioneiro de Brasília. Meu pai veio para cá acreditando na construção de Brasília, acreditando na ideia de Juscelino Kubitschek de Oliveira, e veio para cá em 58 e aqui ajudou a construir os prédios públicos, inclusive esta
sede do Congresso Nacional, e que eu tive a honra de acompanhar ele trabalhando como um modesto servidor do governo do Distrito Federal, da Nova Cap. Ele, de saudosa memória, faleceu em 89, mas tenho certeza que ele ficaria muito feliz, ele e minha mãe, se soubesse que um dia um menino de Caicó, no Rio Grande do Norte, né, pudesse estar falando aqui para a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado da República. Eu gostaria que ele estivesse nesse momento aqui presenciando este ato. Eu queria fazer um agradecimento especial ao senador Álvaro Dias, que gentilmente aceitou ser o relator do meu processo. Bem, eu, como disse, sou de Caicó, iniciei minhas atividades laborais com 16 anos de idade, aqui no Tribunal de Justiça, como estagiário, naquele tempo era boy, que se chamava, né? Ingressei aos 19 anos, fiz um concurso público para o Tribunal de Justiça. Aos 25 anos, eu pedi demissão, porque queria ser advogado, né? Montei um escritório que não deu certo, né? Como sempre, muito difícil, mas fiz outro concurso público para a advocacia pública, e ao longo do tempo eu vi que a minha vocação era ser advogado privado, e, portanto, depois de 17 anos de atuar na advocacia pública, por concurso público do Distrito Federal e Federal, eu, então, voltei a me dedicar exclusivamente à advocacia privada. Eu sou advogado há 35 anos, ingressei na OAB em 1979, sob a presidência de um ex-colega de Vossas Excelências, o senador Maurício Correia, em 1979, ele me entregou a carteirinha e me nomeou para a Comissão de Direitos Humanos, onde então comecei a atuar defendendo a população ainda no regime anterior. E estou aqui, paralelamente à advocacia desses 35 anos, também exerço um magistério jurídico. Fui professor de Direito do CEUB, da UDF, e atualmente meu vínculo é com a Faculdade de Direito da UPS, uma faculdade das mais tradicionais aqui do Distrito Federal. Minha vocação também foi servir a minha classe. De 79 para cá, passei 32 anos com mandatos consecutivos, né? 5 mandatos de conselheiro seccional, 4 mandatos de diretor da seccional, 2 vezes fui presidente, tive a honra de presidir a minha instituição aqui no Distrito Federal, e de lá eu passei a me dedicar ao OAB Nacional, onde atuei por 4 mandatos consecutivos como conselheiro federal, e diretor do Conselho Federal e presidente da Terceira Câmara. Em 2010, resolvi cuidar mais da família, da minha profissão, e também me dedicar mais à minha profissão, porque realmente deixar para os jovens, mais jovens, continuar esse trabalho em prol da cidadania. Estou sendo indicado mais uma vez pelo meu órgão de classe, pelos advogados brasileiros, para ser reconduzido por mais um mandato. Caso Vossas Excelências autorizem, eu me sentirei muito honrado. Neste mandato primeiro que participei do Conselho, tenho atuado em prol do cidadão. Eu sou um dos 6 membros externos do Conselho do Ministério Público e tenho lá um compromisso de representar minha classe, de representar a cidadania. Nosso trabalho lá é fiscalizar a atuação administrativa, financeira e disciplinar dos membros do Ministério Público brasileiro, dos Estados e da União. Nós temos recebido representações infundadas, que nós arquivamos prontamente, mas estamos também punindo exemplarmente aqueles membros do Ministério Público que insistem em desrespeitar o cidadão e em desrespeitar as leis do país. De modo que eu quero, mais uma vez, agradecer, não quero me alongar, sei que todos estão já cansados de tanto ouvir, mas eu quero pedir
a Vossas Excelências a oportunidade de continuar no Conselho Nacional do Ministério Público e desempenhar essa missão em prol do cidadão. Muito obrigado. Conceda a palavra ao senhor Fábio George Cruz da Nóbrega. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor senador José Maranhão, presidente da Comissão de Justiça e Cidadania do Senado. Em nome de quem saúdo todos os senadores e as senadoras que estão nesta casa, peço licença para saudar os senhores senadores Eunício Oliveira e Raimundo Lira, relatores original e ad hoc do nosso caso. É uma honra muito grande para mim ter o caso relatado por Vossas Excelências, colegas do Ministério Público de todo o país, dos seus 30 ramos, né? Saudar minha esposa, meu filho que aqui se encontram, a família sempre presente do nosso lado, a base realmente da nossa vida. Membros e servidores do Conselho Nacional do Ministério Público, senhoras e senhores. Eu fui eleito pelos colegas do Ministério Público Federal com 550 votos, 95% dos votos dados, para compor com muita honra o Conselho Nacional do Ministério Público. Tenho 44 anos de idade, sou de João Pessoa, atuo no Ministério Público Federal já há 19 anos, fui promotor de justiça por 2 anos no meu estado, tenho a honra, portanto, de integrar o Ministério Público brasileiro por 21 anos. Exerci no Ministério Público Federal praticamente todos os cargos, fui chefe e coordenador da tutela coletiva da área penal, corregedor da unidade descentralizada da Corregedoria na 5ª Região, que abrange os estados do Ceará até Sergipe. Tenho atuação em órgãos colegiados, procurador regional eleitoral de Goiás por 2 eleições, com muita honra, 1998 e 2000. Atuo nos fóruns de combate à corrupção da região Nordeste já há mais de 10 anos, uma iniciativa muito importante que congrega os esforços dos órgãos públicos e da sociedade civil organizada para juntos combatermos esse mal. Em decorrência das diversas funções que exerci, pude conhecer a fundo o trabalho realizado pelo Ministério Público em nosso país, os seus pontos fortes e os seus defeitos. Como aqui foi dito por muitos dos que aqui se encontram, a sociedade reconhece no Ministério Público uma instituição essencial ao regime democrático em nosso país, mas reconhece ao mesmo tempo falhas. É preciso que venhamos aprimorar as nossas funções, esse olhar de que não somos donos da verdade, que precisamos buscar parceiros para enfrentar os desafios enormes que nós temos em nosso país. Exemplo, a violência, e lembro dos discursos feitos, tão bem feitos como sempre, pelo senador Cássio Cunha Lima em relação a esse tema nesta casa. O Brasil é recordista mundial de homicídios, 56 mil homicídios ocorridos ano a ano, e nós temos uma identificação de autoria muito baixa. Apenas de 5 a 8% dos autores dos homicídios são identificados em nosso país. Um desafio enorme sobre como podemos melhorar essa máquina para fazermos funcionar o sistema punitivo. Não há nenhuma dúvida de que com um sistema dessa maneira, a impunidade ela fica como uma marca, a sociedade passa a desacreditar nas instituições. Então, o Ministério Público precisa reconhecer essa falha, precisa reconhecer que faz parte de um sistema de justiça que não está funcionando de maneira adequada e tentar obter esforços para que a gente possa avançar nesse tema. É um dos exemplos. Eu creio que o Conselho Nacional do Ministério Público tem 2 funções fundamentais. Uma função de controle externo da atividade administrativa, da atuação disciplinar dos seus membros. Nos 10 anos de funcionamento do Conselho Nacional, mais de 100 membros da instituição foram punidos com penas máximas ou penas mínimas. Nós temos também dificuldades em alguns setores.
O Ministério Público sempre cobra transparência dos órgãos externos, mas muitas vezes precisa aprimorar o seu sistema de transparência. Quero ressaltar que ontem o Conselho Nacional do Ministério Público lançou um Manual Nacional de Transparência, está cobrando de todos os ramos do Ministério Público 250 itens para que possamos levar ao conhecimento da sociedade e a todos os órgãos de controle o que fazemos na área meio, o que fazemos na área fim. Quero destacar que as 6 comissões do CNMP tentam capacitar e qualificar nos mais diversos temas os membros do MP para enfrentar esses desafios marcantes. Em suma, tenho muita honra em estar presente num conselho que é um conselho plural, composto de advogados, de juízes, de membros do Ministério Público, mas onde, acima de tudo, apesar dos pontos de vista contrários, se exprime, sem dúvida nenhuma, uma harmonia no que diz respeito ao seu funcionamento. Registro, por fim, obviamente estamos à disposição das senhoras e senhores senadores para responder a todas as dúvidas que forem aqui suscitadas, mas registro, por fim, 2 pontos finais. Número 1, que apesar do controle externo da atividade do Ministério Público seja uma das funções mais relevantes do Conselho Nacional, o Conselho também vem desenvolvendo um olhar para a qualificação e a integração dos mais diversos ramos do Ministério Público, né? Há iniciativas, muitas das quais foram citadas em praticamente todas as nossas áreas de atuação, no controle externo da atividade policial, no combate à malversação de recursos públicos, na área de controle interno, na área da transparência. Realizam-se encontros nacionais nos mais diversos estados para tentarmos tirar daí uma estratégia comum para avançarmos nesses mais diversos desafios. E um último ponto, senhoras e senhores senadores, essa casa tem uma importância fundamental para o nosso país. Debates dos mais relevantes estão sendo aqui tratados a respeito da violência, a respeito da malversação de recursos públicos. O Ministério Público se sente muito honrado em poder participar e colaborar com esses debates para que, conjuntamente, possamos enfrentar esses desafios marcantes que levam a crises no nosso país nos tempos atuais. Senador José Maranhão, permita-se uma saudação especial, porque sou do nosso estado, a Vossa Excelência, ao senador Cássio Cunha Lima e ao senador Raimundo Lira, que aqui se encontram. É uma honra muito grande, pela segunda vez, ter sido eleito pela minha classe para representar o Conselho Nacional do Ministério Público. Muito obrigado pela atenção de todos e fico à disposição de todos os senadores para responder a toda e qualquer pergunta.